Olá, e aí? Tudo pronto? Hoje o nosso papo é reto sobre um dos temas que, olha, mais caem em provas de direito civil, a desconsideração da personalidade jurídica. A gente vai desvendar juntos o artigo 50 do Código Civil. E pode acreditar, entender bem esse artigo garante aqueles pontos que fazem toda a diferença. Se este vídeo te ajudar, considere se inscrever e deixar o seu like. E para otimizar ainda mais sua memorização, preparei flashcards completos de diversas matérias de direito. Link aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Bons estudos! Para a gente começar, existe uma regra de ouro, sabe? Uma verdadeira muralha de proteção no direito empresarial. É o que o artigo 49A do Código Civil chama de autonomia patrimonial. O que isso quer dizer na prática? Que a empresa, a pessoa jurídica, tem vida própria. O patrimônio dela é dela e o patrimônio do sócio é do sócio. Uma coisa não se mistura com a outra. Tá, mas e aí vem a pergunta de $1 milhão, né? E se essa separação for usada de má-fé? Se um sócio esvazia as contas da empresa de propósito para não pagar uma dívida, se escondendo atrás dessa regra? Bom, é exatamente para combater esse tipo de malandragem que o direito criou uma ferramenta excepcional que a gente vai desvendar agora. E para entender essa ferramenta, nosso caminho vai ser bem estruturado. Primeiro, a gente firma a regra geral da autonomia. Depois, a gente entende o que é a desconsideração. Em seguida, o foco total vai para a teoria maior do artigo 50, detalhando os requisitos de desvio e confusão. E para fechar, claro, dicas práticas para a hora da prova. Então vamos lá, começando pela base de tudo. Seção 1. O princípio da autonomia. Pense nele como o grande muro de proteção que incentiva a atividade empresarial. A lógica por trás disso é simples, mas muito poderosa. Quando se cria uma empresa para o direito, nasce uma nova pessoa. Essa separação é totalmente legal e foi feita para encorajar as pessoas a empreender, a arriscar um negócio sem, a princípio, colocar em jogo o patrimônio da família. Para facilitar a visualização, vamos usar uma analogia. Imagina que a personalidade jurídica é um manto protetor. Ela cobre a empresa e deixa bem claro o que pertence à empresa jurídica e o que pertence às pessoas físicas que estão por trás dela. Certo, mas e quando esse manto é usado para esconder falcatrua? É aqui que a gente entra na exceção da regra. Seção 2, a desconsideração, que é basicamente uma fenda nesse manto. E olha que interessante, o juiz não vai rasgar o manto fora. A ação é muito mais precisa, quase cirúrgica. Ele abre uma fenda temporária com um objetivo bem específico: alcançar o patrimônio daquele sócio ou administrador que usou a empresa de um jeito abusivo para prejudicar alguém. Então, o ponto crucial que precisa ficar claro é este. A desconsideração é uma medida pontual, temporária e excepcional. Ela afasta a separação dos patrimônios só para aquele caso, para que os bens particulares do responsável paguem a dívida. Depois que resolve, a fenda se fecha e a empresa segue a vida dela normalmente. Agora, um ponto que derruba muita gente em prova. Presta muita atenção aqui. Desconsiderar não é a mesma coisa que extinguir a empresa. Desconsiderar é temporário, o manto é afastado e depois volta. Já a despersonificação é definitiva, é o game over da pessoa jurídica. As bancas de concurso adoram confundir esses dois, então foco total nisso. Ok, a gente já sabe o que é a desconsideração. Mas, na prática, como é que se abre essa fenda? A lei nos dá a chave. E essa chave está na seção 3, a famosa teoria maior do artigo 50. E o nome teoria maior não é à toa, viu? Ela se chama assim porque exige mais requisitos para ser aplicada. É mais difícil, mais rigorosa. O Código Civil, como regra, adotou essa visão, que não permite que a desconsideração aconteça por qualquer motivo. E quais são esses requisitos? Basicamente são dois pilares que precisam estar de pé juntos. O primeiro, que é subjetivo, é a prova do abuso da personalidade. E esse abuso tem que acontecer de duas formas bem específicas, que a gente já vai ver. O segundo pilar é o objetivo, o dano ao credor. Ou seja, a empresa não ter dinheiro para pagar a dívida. Para a teoria maior, não basta um ou outro, tem que ter os dois. O abuso que causou o dano. Agora a gente chegou no coração do artigo 50, no ponto que o examinador mais gosta de cobrar. Seção 4. Vamos finalmente destrinchar o que a lei quer dizer com desvio de finalidade e confusão patrimonial. E tá aí, na tela, de forma bem clara, os dois únicos caminhos que configuram o abuso. O desvio de finalidade acontece quando a empresa é usada de propósito para lesar credores ou para praticar atos ilegais. Já a confusão patrimonial, bom, o nome já entrega. É a bagunça generalizada, quando não existe separação entre o dinheiro da empresa e o dinheiro do sócio.
O exemplo clássico é o sócio pagar a conta de luz de casa ou a escola do filho com dinheiro da empresa. Essas duas expressões são as palavras-chave que resolvem a questão na prova. Estamos na reta final. Vamos agora para um resumo com os pontos mais quentes sobre o tema. Seção 5. Dicas de prova. Aqueles detalhes que garantem o acerto na hora do exame. Um detalhe processual que é fundamental. Quem é que pode pedir para abrir a fenda no manto? O próprio artigo 50 e o Código de Processo Civil respondem, a parte interessada, ou seja, o credor ou o Ministério Público. Agora, o pulo do gato. No processo civil, o juiz não pode determinar a desconsideração por conta própria, de ofício. É preciso que alguém peça. Esse quadro comparativo aqui vale ouro. A teoria maior do nosso Código Civil exige a prova do abuso, desvio ou confusão, somada ao dano. Já a teoria menor, que a gente encontra lá no Código de Defesa do Consumidor, é bem mais branda. Para ela, basta o prejuízo ao consumidor. A simples falta de dinheiro da empresa para pagar já autoriza a desconsideração. Não precisa provar a fraude. E para fechar, uma aplicação moderna e super importante, a desconsideração inversa. Aqui a lógica se inverte. O devedor é o sócio, que, para fugir de uma partilha de bens num divórcio ou para não pagar a pensão alimentícia, esconde todo o patrimônio pessoal dele dentro da empresa. Nesse caso, a lei permite fazer o caminho contrário, atingir os bens da empresa para pagar a dívida pessoal do sócio. E aí, ficou mais claro? Fica aqui uma reflexão para a gente fechar. Qual das teorias que a gente viu hoje exige de fato a comprovação de um comportamento abusivo, de uma má-fé, para que o patrimônio pessoal do sócio seja atingido? Pense nisso, porque essa distinção é o que define todo o mecanismo de proteção e exceção do artigo 50. Até a próxima! Chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Se este vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe um comentário para nós aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!